Prevencionista, sabia que o calor extremo está reconfigurando os modos de trabalho praticamente no mundo todo? Não sabia disso? Então vem que o SOC explica. Os riscos para a saúde, eles aumentam em atividades ao ar livre ou em ambientes fechados que não estão com a temperatura térmica adequada. Os países no mundo todo eles já começam a rever, a repensar a exposição do calor e a propor mudanças para proteger a saúde dos trabalhadores. No Brasil, a gente enfrenta uma onda de calor extremo que deve durar até lá para o dia 20 de março. Em 3 décadas, os dias do ano em que o Brasil enfrenta calor extremo, eles passaram de 7 dias para 52 dias. E essas altas temperaturas afetam várias áreas da nossa vida, mesmo quando não estamos no trabalho, né? Quem dirá então quando estamos? Existe previsão para que até 2030 o mundo perca cerca de 2% do total de horas trabalhadas por conta do estresse térmico, por conta do calor. Isso, quem diz para a gente, é um estudo da OIT. O estresse térmico, calor excessivo, pode gerar um colapso no nosso corpo. E nessa condição de colapso, o nosso organismo ele perde a capacidade de autorregular a temperatura, porque o nosso sistema de transpiração acaba falhando, acaba não sendo suficiente. E esse sistema de transpiração ele serve exatamente para regular, resfriar a nossa temperatura corporal. Essa falha pode levar até a morte. Então, quando o nosso organismo fica numa temperatura corporal maior do que a média ali de 37 graus, ele pode entrar em colapso. Para evitar tudo isso, procurar um lugar mais fresco, beber bastante líquido, tudo isso é essencial para uma medida de prevenção meio paliativa. Esse estresse térmico que ocorre por conta do calor solar não ocorre só por conta do calor do sol, não. Mesmo em ambientes fechados, podemos ter esse tipo de problema. Pense, por exemplo, num trabalho em um galpão onde tenha pouca ventilação e um calor elevado. Mesmo assim, estando longe do sol, a gente poderia ter problemas. Mas existem atividades que oferecem maiores riscos. Um relatório da OIT, por exemplo, apontou que atividades são essas. E essas atividades, curiosamente, estão em praticamente todos os setores da economia. E essas atividades são atividades principalmente onde os trabalhadores estão em contato com os raios solares e muitas vezes envolve também trabalhos físicos, esforço físico, agricultura, construção civil, transporte, serviço de reparo, turismo e até mesmo no esporte. Todas essas atividades são atividades que podem ter problemas devido ao alto nível de calor. Segundo a OIT, atividades exercidas até ali em 20 graus Celsius são consideradas como confortáveis e seguras para atividades ao ar livre. Acima disso, a gente já pode começar a ter problema. 5 milhões! 5 milhões! Esse é o número de pessoas que morrem anualmente no mundo por conta das temperaturas extremas. A gente tem visto isso no mundo todo. Em 2023, por exemplo, trabalhadores de uma empresa de logística nos Estados Unidos quase entraram em greve. Os motoristas que trabalhavam no transporte, como motorista de caminhão, eles alegavam o quê? Que a cabine do caminhão se tornava uma espécie de forno. Alguns trabalhadores chegaram a ser hospitalizados por conta disso. Na Itália, também em 2023, trabalhadores da construção civil chegaram a morrer por conta do trabalho em condições de calor. Foram 5 casos em apenas uma semana. Nesse caso, na Itália, os sindicatos defenderam o quê? Que nesses casos de calor extremo, os trabalhadores tivessem direito a uma licença remunerada por conta da empresa quando as temperaturas ultrapassarem 35 graus Celsius. Em Sorocaba, no interior de São Paulo,
uma fábrica de resistências elétricas. Também teve caso de calor extremo e nesse caso os trabalhadores passaram mal também em 2023. Eles alegavam lá que o problema era que o galpão era baixo, teto de zinco e até a água para beber acabava ficando quente também. Essa condição de calor extremo é tão complicada que no Brasil a construção civil, o setor de construção civil, ele já notou uma queda no rendimento médio dos trabalhadores em 2023 por causa do calor extremo em longos períodos. Isso é algo semelhante ao que acontece em épocas chuvosas, onde as atividades precisam ser até paralisadas. Mas, logicamente, para lidar com tudo isso, algumas mudanças são necessárias. Por exemplo, o calor vai acabar exigindo que governo, empresas e sociedades comecem a tratar essa questão de forma mais séria. Na Espanha, eles já reforçaram as normas para proibir o trabalho ao ar livre em dias onde há alertas de temperatura elevada. E também impuseram multas sobre as empresas que desrespeitarem essas regras. Nos Estados Unidos, onde as leis trabalhistas são um pouco mais flexíveis, digamos assim, o governo já fez recomendações e alertas para as empresas, principalmente para os trabalhos em fazendas e em canteiros de obras. Também o governo está aumentando a inspeção de segurança nessas áreas, principalmente em tempos de calor extremo. No Brasil, a legislação que rege sobre o conforto é ali a NR17, também temos um pouquinho citando sobre isso na NR24, e as denúncias, logicamente, podem ser feitas para o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. O dever da empresa é aquele velho dever, de antecipar, reconhecer, avaliar e controlar os riscos ambientais. Afinal, o calor extremo é algo que está acontecendo neste momento e que a tendência, como a gente já viu, é de se repetir de novo, de novo e de novo. As empresas vão ter que se adequar, a sociedade se adequar para que o ambiente de trabalho não se torne um ambiente de tortura ou um ambiente de morte. E você, prevencionista, já tinha ciência sobre isso? Comente abaixo aí dando sugestão de pauta para os próximos vídeos. A gente se vê, hein? Falou!